Esse número, para mim, é espantoso. Há 10 anos, ou há 11, arredondando para cima, 226 milhões de reais, que é quase toda a receita de 11 anos atrás, só na camisa. Isso aqui é muito difícil da gente comparar, porque, de fato, a gente está falando do time mais popular do Brasil, que vai vender mais camisas sempre. Que satisfação, Aspira. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Alvini e hoje, seus mitos, a mídia paulista voltou a falar sobre o tamanho da marca Flamengo. E olha, falou inclusive de valores assustadores que o Flamengo pode arrecadar aí com TV e tudo mais. Mix, o vídeo está simplesmente fantástico e sensacional, ok? Os créditos vai lá pro grupo UOL Sports, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá comprar o trabalho deles, eles que fazem um trabalho fantástico. Um adendo aí, tá bom, nação? O Corinthians tem agora o maior patrocínio master do Brasil, melhor, da América Latina. Porém, o Flamengo, a camisa do Flamengo ao todo vale mais do que a do Corinthians. Tem muitas pessoas confundindo isso aí, tá bom? Bora pro conteúdo porque o vídeo de hoje tá sensacional. Tá defasado, claro que tá. E a Leila Pereira, no ano passado, naquela entrevista coletiva em que muita gente disse que a Leila era a presidente mais criticada do Brasil, e não era. O Duílio foi muito mais criticado do que ela. O Rueda nem se fala. Ali a crítica foi a ela ter sido autoritária em alguns momentos da entrevista. E no momento que ela falou, por exemplo, me mostra o contrato que eu banco na hora. O contrato está posto. O contrato não é público, né? Nem o contrato da Crefisa com o Palmeiras é público, mas a gente tem os números. Então é só você comparar os números, e a Leila assumiu o compromisso naquela entrevista coletiva de equiparar. Então, se ela quiser cumprir o que falou naquela entrevista coletiva, equipara. Porque nós vamos falar de que seja só a questão do omoplata mais o peito. O Flamengo já está na frente só no patrocínio master. Agora, isso. E ela fazia referência do PVC. Ela fazia referência à camisa do Corinthians, que no ano passado bateu 123 milhões e que esse ano também deve subir. Né? O Corinthians que também chegou a ter 9 parceiros. E ela falou, me mostra o contrato do Corinthians que eu pago 123 milhões. E aí tá até desvalorizando a própria marca, né, PVC? Porque se pode pagar 123 milhões, por que não tá pagando? Mas ela falou, respondendo ao Corinthians, mas ela falou sobre outros clubes. Então o Flamengo está nessa também. O Palmeiras está atrás do Corinthians e do Flamengo. Agora, a gente aprendeu nos anos 90, Alicia, que havia no futebol inglês, que foi o futebol que serviu de parâmetro de marketing muito tempo, e que os clubes ingleses, a grosso modo, faziam a divisão da receita em 3 partes, né? Match day, dia de jogo, a TV, contratos de TV, e sponsors, patrocinadores. Tentavam não ser escravos de nenhuma das 3 fontes de receita, dividindo um terço. No Brasil, naquela época, a gente falava que os clubes tinham 80% do dinheiro vindo de contrato de TV. E isso foi se transformando. Se você pensar que o Flamengo arrecadou 270 milhões de reais de TV no ano passado, e são 1 bilhão e 300 de receita, está muito distante. Mas você tem 4 fontes de receita quando funciona bem em clube brasileiro. Porque você tem match day, direitos de TV, sponsors, patrocinadores e venda de jogadores. Esse número, para mim, é espantoso. Há 10 anos, ou há 11 anos, final de 2012, quando o Eduardo Bandeira assumiu a presidência, depois da presidência da Patrícia Morim, o Flamengo faturava 248 milhões de reais, o total. Hoje o Flamengo fatura 225 milhões de reais, 225,8, portanto arredondando para cima, 226 milhões de reais, que é quase toda a receita de 11 anos atrás, só na camisa. E fatura 250 milhões de reais em vendas de jogadores. Se você considerar que você tem a receita total de 11 anos atrás, quando se dizia o Flamengo precisa vender jogadores porque não tem dinheiro, e hoje ele vende de jogadores o que tinha receita total, então não está na hora da gente começar a pensar que alguns clubes podem abrir mão de venda de jogadores como receita. Ninguém está dizendo que não vai vender jogador, né? A gente está no mundo globalizado. O Real Madrid vende e compra.
Mas o Real Madrid não pensa em venda de jogador como planejamento de receita. Quando começa o ano, você fala, eu vou arrecadar 225 milhões de reais da minha camisa, eu vou arrecadar 270 milhões de reais de televisão, eu vou arrecadar 500 milhões de reais com outras receitas de marketing e vou arrecadar 250 vendendo jogador. Não, isso é bônus, isso é o extra. Vai vender porque o jogador vai querer sair, o outro vai querer comprar. Mas é muito maluco como a gente não consegue se livrar desse numerinho de venda de jogador, sendo que a camisa, só a camisa, representa o total da receita de 11 anos atrás. Isso Realmente, esse ponto interessante do PVC, ok? Agora eu quero trazer aqui uma ideia lá de um inscrito do canal, um abraço aí, Black, os créditos são todos dele aí, Mitz. Ele trouxe uma ideia pro canal, ele comentou aí, e olha, eu concordei com ele, Mitz, sinceramente, eu falo pra vocês, será que se o Flamengo não apresentasse, né, o projeto lá pra alguém lá da Arábia, alguém lá do Catar, enfim, que seja, mostrasse o tamanho da marca Flamengo, engajamento, maior número de torcedores, será que ninguém se interessaria em patrocinar o Flamengo, pagava, sei lá, uns 70, 100 milhões de euros na camisa do Flamengo? Os caras têm grana e pra eles estão em euros, Mitz. Eu achei uma ótima ideia. Quero saber a opinião de vocês. Que é o contrato com a Adidas. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil. O Flamengo vende muita camisa. Então, não só a exposição da Adidas, né, nos jogos, essa exposição de marca comercial, mas aí a gente entra na questão de venda de camisa mesmo. Então, isso é um contrato que é difícil a gente comparar com os outros e dizer, não, o Palmeiras podia ter um contrato melhor, o São Paulo, né, que guarda 7 chaves o valor do seu contrato com a New Balance. Isso aqui é muito difícil da gente comparar, porque, de fato, a gente está falando do time mais popular do Brasil, que vai vender mais camisas sempre. Então, é um valor que vai ser sempre maior do que os outros. Mas, antes de passar a bola para o PVC dar uma pitacada nisso tudo aqui, eu queria ressaltar um outro fator muito importante em relação nessa comparação entre Palmeiras e Flamengo, que é a diversificação de receita. Então, quando a gente tem um fornecedor só, quando a gente tem um patrocinador só, a gente sabe que você fica numa relação de dependência muito grande, né? O Palmeiras tem hoje uma relação umbilical muito intrincada com a Crefisa, que passa por milhões de questões inclusive de conflito de interesse, e o Palmeiras só tem a Crefisa, só tem aquilo ali. O Flamengo tem 9 parceiros. Isso significa não só, né, um risco menor, porque você tem relações, né, mais longas ou mais curtas com várias outras empresas. Seus Mitz, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários sobre toda a história de marca, camisa e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não, se inscreva no canal aí e tamo junto, nação, é nóis.